Como sair das dívidas e enriquecer. Esse é o tema desse livro. Eu quero indicar para vocês hoje um livro, esse livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia, do George Clason. É um livro clássico sobre finanças e acabei de ler ele ontem. Um livro pequeno, um livro de 156 páginas. E um livro bem interessante que vai tratar de finanças à luz de um contexto da antiga Babilônia. Não ficou claro para mim se o autor pega exemplos reais, exemplos de pessoas reais da Babilônia, ou se ele cria personagens para trazer os princípios que ele traz. Então não ficou claro isso para mim, mas o livro é interessante e vale a pena ser lido para aprender mais sobre finanças. E basicamente o livro traz 7 lições para sair das dívidas e 5 leis do ouro, que ele chama leis do ouro, né? Então a primeira dica para sair das dívidas é economizar, obviamente, né? Isso é claro aí nas finanças. E ele traz um percentual, ele acredita que economizar 10% da sua renda. Essa é a primeira regra. A segunda seria reduzir os gastos para encaixar os seus gastos para os 90% que vão restar, não é isso? O terceiro ponto é multiplicar os seus rendimentos. Então, além de separar 10%, além de reduzir os seus gastos, você tem que multiplicar os seus rendimentos, tentando procurar alguma forma de multiplicar os seus rendimentos. Trazendo para a nossa realidade, seria você pegar o que você ganha e tentar multiplicar esse recurso, seja aplicando, seja de alguma forma vendendo algum produto, para que esse 90% que você ganha multiplique, né? O quarto conselho dele, né, dos 7 para sair das dívidas, é ser conservador, não se preocupar com ganhos muito rápidos e muito altos, né? Principalmente rápidos e altos ao mesmo tempo é mais difícil ainda. Então, ser conservador e ouvir os especialistas, não ir na cabeça de qualquer pessoa, né? Ouvir aquelas pessoas que sabem lidar com finanças. A quinta dica, ter casa própria. Isso é muito interessante, é muito discutido hoje em dia. Muitos educadores financeiros orientam as pessoas a não ter casa própria. E eu gosto muito da abordagem do Primo Pobre, porque ele fala para pobre, primeiramente, que a maioria da população brasileira, a maioria não tem condições de ter um recurso para aplicar e viver de renda. A maioria das pessoas não tem isso. Então é muito interessante a abordagem do Primo Pobre, e ele vai mostrando, o vídeo que ele estourou, é exatamente ele mostrando como ele quitou o seu financiamento em 1 ano e 8 meses. É muito interessante. Então, ter casa própria, eu acho muito interessante. A gente financiou o nosso apartamento aqui em 12 anos e conseguimos pagar em 11 anos, 10 anos e 10 meses, eu acho. Um ano conseguimos adiantar algumas coisas, adiantando com o 13º. Então foram anos de bastante mais rigidez financeira, né? Controle financeiro. Foram anos de bastante controle financeiro, mas quitamos o nosso apartamento em 11 anos, demos uma entrada. Minha esposa tinha um pequeno adendo, né? Minha esposa tinha 30 mil reais, eu não tinha nada, e pela graça de Deus, a gente tentou de várias formas pegar um empréstimo, e chegamos no final da semana, não tínhamos condição de pegar esse emprestado, esses 30 mil, para dar a entrada, e aí fizemos uma oração entregando nas mãos de Deus, e pedindo a Ele uma direção muito clara. Se fosse da vontade dele pra gente comprar esse apartamento, que ele nos desse uma direção muito clara. E no outro dia eu recebi uma carta da minha mãe, né, que chegou na casa da minha mãe, não era casado ainda, e era do governo, falando que eu tinha 30 mil de reais para receber de uma atualização de pensão do meu pai que já tinha falecido. Então foi uma resposta muito clara de Deus, um direcionamento muito claro. A gente teve essas condições de dar a entrada nesse apartamento, 60 mil. E aí financiamos na época 130 mil reais, em 12 anos. E conseguimos quitar, graças a Deus também. Deus nos deu a possibilidade de dar entrada e de quitar o apartamento, né? Glória a Deus por isso. Então, hoje temos um apartamento quitado. Deixamos de pagar R$ 1.500 de prestação. Então, ter uma casa, ter algo próprio é muito interessante desse ponto de vista, principalmente para quem não tem muito recurso, para render um valor para que você consiga pagar o aluguel e ainda sobrar algum valor, né? Então, geralmente, isso é falado para pessoas que já têm muita condição, não para pessoas de classe média ou pobre, né? Como é o nosso caso, de classe média ou pobre, pessoas que ganham salário mínimo. Então, isso é impossível, tem que ser algum financiamento. A sexta dica que ele fala é para ter uma renda para a velhice. Pensar na velhice. Você vai envelhecer, os seus gastos vão aumentar, a saúde não é a mesma coisa. Então, o primeiro investimento para isso é a saúde, né, gente? Saúde integral. Isso eu lembro da minha vida profissional. Então, tem que cuidar da saúde também. Acabei de chegar da academia, por isso que eu estou de uniforme. Então, é importante por isso também. Mas pode ser que aconteça alguma coisa que vá além das nossas forças. Então, ter uma renda para a velhice é muito importante pensar. E se aprimorar e estudar. Essa é a 7ª regra que ele fala para sair das dívidas. Em um outro momento, ele fala algo interessante também. Além de economizar os 10%, separar 20% para quitar a dívida, para pagar a dívida mensalmente,
e viver com apenas 70%. Esse é o percentual que ele traz aqui nesse livro. E as 5 dicas de ouro que ele traz, as 5 leis do ouro, são as seguintes. Primeiro, economizar 10%. Ele fala sobre isso durante todo o livro, em várias histórias. Ele fala sobre ter um emprego lucrativo, que é a segunda lei do ouro, né, que é você ter uma fonte de renda também. A terceira é investir com sabedoria. Então, além de você poupar um pouco, usar esse pouco para investir, né? Ter uma segunda fonte de uma fonte de renda, é a segunda lei, e a terceira é investir com sabedoria, para que esses 10% vá se multiplicando e você vá tendo possibilidade de multiplicar a riqueza. Quarta regra de ouro é fazer isso em negócios conhecidos. Então não entrar em coisas que você não conhece. Tem aquele meme, né? Se não tem as manhas, não entra não, sem a instrução do profissional. Essa é a ideia, né? Então fazer em negócios conhecidos. E por último, ter ganhos realistas, né? Que tem a ver com o ser conservador. Ter possibilidade de ganhos realistas, não rápidos demais e principalmente não muito e rápido demais. Então esses são os passos, é o resumo básico desse livro que vale a pena ser lido. E você vai gostar, e se você quiser sair das dívidas e investir os seus recursos, eu recomendo esse livro, muito interessante. O ponto que eu fico com o pé atrás é que ele incentiva a riqueza, né? Então em vários momentos ele fala que isso é algo de direito das pessoas, né? A riqueza é um poder, ela nos dá a possibilidade de ter móveis refinados, de viajar para mares distantes, de comer finas iguarias, de ter ornamentos lavrados em ouro, de construir templos magníficos, de ter deleite para os sentidos e para a gratificação para a alma. Eu não seria nenhum desses que se mantém à distância, observando invejosamente o prazer do outro. Não me contentaria em vestir roupas baratas que parecem respeitáveis. Então, ele traz um tom de defesa da riqueza, e isso, para mim, é um problema que a gente tem que ficar com o pé atrás, porque eu inclusive tenho escrito um livro sobre isso, já está no forno, e eu vou tentar refletir sobre essas questões. Seria ético viver uma vida em riqueza, dado o mundo que a gente vive? Seria ético isso? E outra abordagem que eu vou fazer no livro seria bíblico? É bíblico ser rico? É ético ser rico? Então eu gostaria apenas de deixar essa pergunta para vocês, eu queria ouvir a opinião de vocês aqui nos comentários, tá bom? Que isso também vai me dar munição e testar as minhas ideias, tá bom? Isso é importante para escrever um livro. O que você achou do livro? Se você já leu também, comenta aqui o que você achou e o que você acha dessas questões que eu coloquei agora, tá bom? Um abraço para você, até o próximo vídeo, Deus abençoe.